Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 14. Versículo 22. Marcos 14, 22. Marcos 14, 22. Como eu já mencionei em outros estudos, em outros dias, domingo passado eu já percebia o que ia acontecer, né? Que a gente não tinha preparado um calendário que desse tão certo que esse texto viesse a ser exposto no dia da ceia. Mas, justamente é isso que aconteceu. Um texto que normalmente nós lemos na hora da ceia, agora é o nosso texto de reflexão. Então, Marcos, capítulo 14, do 22 até o 26, vamos ler. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Oremos. Queremos diante de Ti, ó Deus, suplicar que nós compreendamos a Tua voz, a Tua sagrada Escritura, pela qual nos fala. Ela é a Tua palavra. E agora nós pedimos, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que tudo que está aqui possamos ver refletido em nossas vidas, em nosso pensamento, em nossa fé, em nossas atitudes, por Cristo Jesus. Amém. Nós vemos estudando e meditando, refletindo na Escritura, no Evangelho de Marcos, sequencialmente, culto após culto, seja de quinta-feira, seja de domingo. Na última vez, na quinta-feira, nós vimos que aquele trecho que começa com a indicação do traidor, a disposição de Judas em trair Jesus, e fomos até o momento em que Jesus revela o traidor. E então nós temos, conforme nós temos visto, Jesus estava naquela última semana de sua vida antes de ressuscitar, antes de morrer e ressuscitar, e ele estava em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ele ficava hospedado em Betânia e de manhã ele ia para Jerusalém. Quando precisava ir à noite, ele ia à noite para Jerusalém. Então ele ficava hospedado, podia ficar hospedado em Jerusalém, podia ficar hospedado numa cidadezinha próxima, e ele ficou em Betânia. Então os discípulos foram preparar a Páscoa, porque todo judeu, inclusive os que tinham vindo de fora justamente para esse momento de celebração da Páscoa. E eles estariam em Jerusalém celebrando a Páscoa. E aí os discípulos também perguntam para Jesus, onde é que nós vamos preparar? E ele aponta, que vai haver um homem, vão até a cidade, quer dizer, até Jerusalém, e lá vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Eu expliquei para vocês que não era um homem que normalmente carregava um cântaro, mas Jesus já falou, vocês vão até lá e vai dar certinho. Vocês vão lá e vão encontrar um homem carregando um cântaro e tal, vocês vão falar com ele vai explicar para vocês, e ali vocês vão preparar a Páscoa. Tudo bem, aconteceu, eles foram, prepararam a Páscoa. Depois, então, ao cair da tarde, agora eles foram no final do dia, eles se dirigiram até lá e comiam.
E Jesus apontou o traidor, e eles perguntavam, né? Por acaso sou eu? Mas aí ele disse: o que mete comigo a mão no prato, né? Bom, aí, ainda naquele mesmo local, ainda naquele mesmo momento, ali que o traidor havia sido revelado, naquela mesa que foi preparada para celebrarem a Páscoa, Jesus, no meio da refeição, ele começa então a orientar os discípulos o que é daquela Páscoa que eles deveriam continuar fazendo. E ele institui a ceia do Senhor. O que é que eles continuariam fazendo? O que é que eles continuariam usando? Porque a gente tem ali naquela celebração, e eles faziam assim, né? Diversos passos eles tomavam, inclusive o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto cálice de vinho. Bom, no primeiro cálice era o seguinte: a Páscoa começava quando o anfitrião pronunciava uma bênção sobre o primeiro cálice, que era cheio de vinho vermelho, simbolizando o sangue do cordeiro da Páscoa no Egito. Isso era seguido de ervas amargas, que simbolizavam o amargor da escravidão israelita e uma explicação do significado da Páscoa. Os participantes então cantavam os salmos 113 e 114, de um grupo de salmos chamados de Halel. É uma palavra hebraica para louvor, palavra também de onde vem Haleluia. Louvemos Yahvé. Né? Aí vem o segundo cálice. Depois desse cálice, o anfitrião partia o pão asmo, quer dizer, aquele pão sem fermento, que eu também expliquei essa semana. Mergulhava esse pão nas ervas amargas e num molho de fruta chamado harosset, e o dividia com os participantes da refeição. O pão asmo simbolizava a pressa com que Israel havia deixado o Egito, e então o cordeiro assado era trazido. Então aqui veio a terceira taça, né? O terceiro cálice. O segundo, agora que vem o terceiro. Terminada a refeição da Páscoa, o anfitrião orava e depois pegava o terceiro cálice. Terceiro cálice. Nesse momento, os participantes cantavam o restante do Halel, que é o Salmo 115 até o 118. E foi esse terceiro cálice que Jesus abençoou e transformou em parte da ceia. Em vez de se lembrar do livramento físico dos israelitas da saída do Egito, os participantes da ceia devem se lembrar da morte do Cristo e do livramento por ele concedido. E então tinha o quarto cálice. O quarto e último cálice celebrava o reino vindouro. Depois de bebê-lo, os participantes da festa da Páscoa cantavam um hino de encerramento, uma tradição mencionada nas Escrituras. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então cada um desses passos não é relatado aqui, um ou outro é relatado aqui. No caso, quando Jesus toma o cálice e ele usa aquelas palavras, né, que era o terceiro cálice do ritual ali da refeição da Páscoa. Então aquele pão que era partido ali entre os que estavam presentes, né, mais esse cálice, foi aquilo que Jesus reuniu da ceia, deixou só esses dois elementos, falou assim: agora vocês vão lembrar continuamente da minha morte dessa forma, usando esse cálice, usando esse pão, este pão que é o meu corpo, este cálice que é o meu sangue, tá? Ou melhor, o que está dentro do cálice, né? O suco da uva, ou fermentado, que seria o vinho. Então, assim era o ritual, e eles estavam então naquela semana, e Jesus fazendo. Ele menciona aqui então parte desse procedimento, especificamente aqueles que Jesus transforma, né? Ele usa para a ceia do Senhor.
Então, quando nós falamos de Páscoa, ah, ou quando nós celebramos a Páscoa, mais ou menos ali em abril, né? Varia um pouquinho. Não é a Páscoa uma Páscoa necessária, né? Olha, quem não comemorar aquela Páscoa, porque tem cristãos pelo mundo aí que não comemoram, ou um dia diferente, não sei, né? Porque a Páscoa, que nós chamamos de Páscoa um dia no ano, é o quê? É próxima da Páscoa dos judeus, porque a Páscoa dos judeus pode cair em qualquer dia da semana. Neste momento que é relatado no Evangelho, cai num domingo. E o domingo se tornou tão significante para os cristãos, que os cristãos passaram então a guardar o quarto mandamento no primeiro dia da semana. E isso também foi tão significativo e continuou sendo, né, que esse dia, além de ser chamado Dia do Senhor, era também o dia da semana que o cristão sempre dava um jeito de cair ali a Páscoa, no primeiro dia da semana. Então, às vezes a Páscoa cristã cai no mesmo dia da Páscoa judaica. Às vezes tem alguns dias de diferença, porque a nossa Páscoa sempre vai cair no nosso calendário no primeiro dia da semana, por causa disso. Né? Mas isso não é o importante para nós. Lembrar, chegar no dia do ano que é a Páscoa e lembrar que Jesus ressuscitou. Sempre nós lembramos que Jesus ressuscitou. Cada vez que nós chegamos aqui e pensamos o seguinte: olha, nós estamos aqui num domingo. Nós estamos num domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, é a ceia que é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascal. E a celebração da Páscoa dos cristãos não é o dia anual da Páscoa, mas é a ceia do Senhor. E que deve ser celebrada até que Cristo volte. Não importa se todos os dias, se todas as semanas, se em todos os cultos, se uma vez por ano, se 2 vezes por ano, se 4 vezes por ano, se 2 vezes por mês, não importa. Existe igreja que comemora, que celebra a ceia de cada uma dessas formas que eu disse para vocês. Costume nosso, uma vez por mês, algumas igrejas, 2, porque fazem uma vez no domingo de manhã e uma vez no domingo à noite. Mas isso, quem que determina isso na Bíblia? Ninguém. Apenas nós devemos repetir esse procedimento até que Cristo volte. Nós temos um sacramento que é administrado uma só vez e um que é administrado sempre, que é a ceia. Lembra lá, no livro de Êxodo, um texto que foi lido, capítulo 24, né? Ali diz assim, este é o sangue da aliança. Jesus está justamente aludindo, né, àquele texto quando ele diz assim, este é o sangue da nova aliança. E nova não é porque é uma aliança diferente, porque aquela caducou. Não, é nova no sentido de que essa é o cumprimento daquela. Ela é confirmada, aquela aliança está confirmada porque ela é cumprida em Jesus e estaria sendo cumprida dali a algumas horas na cruz. O significado dela. Essa foi a única celebração da ceia. Aliás, foi a última celebração da Páscoa e ao mesmo tempo a primeira celebração da ceia. E foi a única celebração da ceia que antecedeu a morte de Jesus. Porque a Páscoa sempre apontava para frente o cordeiro que morreria. E a ceia do Senhor sempre aponta para trás o cordeiro que morreu. Por isso ela é lembrança para nós. A palavra de Deus também nos instrui que o façamos até que ele volte. Então nós também olhamos para frente, no seu retorno.
nem tudo está cumprido. Falta o novo céu e a nova terra, que Jesus fará quando Ele voltar, julgar, Ele voltar, todos ressuscitarem, Ele julgar, determinar para sempre o destino de cada um, ou anunciar o destino de cada um, e então entrar com os seus na eternidade do paraíso, na nova terra, renovada, transformada, sem qualquer maldição. E sem mais precisar de um teste, porque Adão foi reprovado, mas o nosso Senhor já foi aprovado, o segundo Adão. Então nós entraremos com ele. Então nós apontamos também para o futuro, quando nós relembramos que Ele nos disse para fazermos isso até que Ele volte. Então a ceia, ao mesmo tempo que ela dá para nós a lembrança de qual é o fundamento da nossa esperança, ela nos dá a lembrança de que nós temos essa esperança e dela não podemos esquecer. Por que que nós continuamos a celebrar a ceia hoje e ainda celebraremos na próxima vez? Por quê? Porque Cristo não voltou ainda e o faremos até que Ele volte, até que celebremos com Ele. E tomamos o pão das mãos dEle. Imagino que quão glorioso é isso. Quão glorioso. Então, esse texto nos aponta para aquela mudança que o Senhor fez, né, da Páscoa, instituindo a ceia do Senhor. Ok. E nós aprendemos coisas importantes com isso. Nós aprendemos o quê? Aprendemos que primeiro, né, devemos examinar o coração, principalmente lembrando da instrução que Paulo dá, né? Paulo dá. Por quê? Quais são os nossos pecados? Jesus morreu na cruz por nossos pecados, mas quais são os nossos pecados? E cada vez que eu me lembro, e que eu reflito, que eu examino o meu coração, e digo, eu pequei assim, eu pequei fazendo tal coisa, e confesso ao Senhor, quando eu confesso, eu já sei que estou perdoado. Eu já sei que estou. Eu confesso, porque Ele mandou, isto é uma ordem de Deus, isto agrada a Deus, que nós reconheçamos. Por que Cristo morreu? Por mim, especificamente. Porque eu cometi este pecado. Olha, hoje o que eu fiz, Senhor, eu fiz isso. E eu reconheço que Cristo na cruz morreu por este pecado. Então, quais são os pecados? E também, para nós refletirmos e nos examinarmos se realmente nós temos nos arrependido. Porque alguém, mesmo que confesse seu pecado, mas não se importa com ele, está se sentindo muito bem com o pecado. Eu não estou dizendo que não há prazer no pecado. O pecado só existe porque o ser humano tem prazer no pecado. Acontece que ele destrói a nossa vida por dentro. Ele destrói a nossa vida. E também prejudica, e nós quando nos lembramos de Deus, e diz assim, como que eu expressei o meu amor por Deus fazendo isso? É impossível que alguém que seja de fato regenerado, um verdadeiro crente, deixe de pecar completamente. É possível que evite multidões de pecados, mas é impossível que evite todos os pecados. Mas é impossível também que o verdadeiro crente se sinta bem por ter pecado. O pecado ele pode ser prazeroso. Senão o diabo não vai nem gastar tempo com a gente, tentando a gente. Uma coisa que a gente não gosta, ele não vai querer fazer. Ele pode ser prazeroso. Mas quando caímos em si, né, quando cada um cai em si, um verdadeiro crente diz assim, eu fiz isso, eu não se sente bem. Entristece, né? Traz um peso no coração, fala assim, eu magoei o meu Deus, apesar de Ele ter dado seu Filho para morrer por mim. Então, é este exame, né, no qual nós reconhecemos quais são os nossos pecados diante de Deus. É claro que não dá para a gente reconhecer cada pensamento que a gente teve, né? Mas é possível nós reconhecermos muitos pecados. E quais são os nossos pecados? E se realmente
realmente nós temos nos arrependido do pecado. Se realmente o pecado nos causa mal, né, nos faz nos sentir mal, porque nós já pecamos, nós cometemos aquele pecado. E as duas coisas são verdadeiras. Mesmo aquele que é regenerado, o verdadeiro crente, filho de Deus, ele vai cometer pecados no seu pecado ele vai ter algum prazer no momento. E também vai ter um grande pesar por ter feito. Não é agradável. O objetivo principal da ceia do Senhor é lembrar-nos do sacrifício. E ele nos lembra do sacrifício com os símbolos que vêm da Páscoa, um pão e o vinho. Então, com isso, nós olhamos, comemos o pão, sentimos em nossa mão, vemos com os nossos olhos, ouvimos a palavra com os nossos ouvidos, podemos sentir o cheiro com o nosso nariz, e sentimos também o gosto com a nossa boca, e cada momento que temos esse contato com essas percepções nossas, nós lembramos a carne de Cristo sendo ferida por causa dos nossos pecados, o sangue de Jesus derramado por causa dos nossos pecados, e pensamos, quão abominável é o nosso pecado, que era para ter acontecido isso conosco, não com Jesus, se Deus não fosse também misericordioso. Cristo cumpre a justiça no nosso lugar, mas se nós mesmos cumpríssemos a justiça de Deus, ou se Deus cumprisse a sua justiça em nós, os culpados, não teríamos condições de pagar os nossos pecados e estaríamos eternamente no inferno. Mas é Cristo que sofreu não só o dilaceramento da sua carne, quanto também o abandono do Pai naquele momento de inferno que ele passou na cruz no nosso lugar. Quão abominável é o nosso pecado, quando nós imaginamos ali o quanto Cristo sofreu. Quando nós assistimos um filme que, na minha opinião, de todos os que eu assisti, o que melhor consegue expressar alguma coisa, né, é o filme de Mel Gibson. Eu acho que Paixão de Cristo todo mundo viu. Hoje existem muitos filmes que distorcem a Bíblia, mas aquele procura ser o mais fiel possível. E ele traz uma parte muito impressionante. É muito impressionante a forma como ele retrata a crucificação de Cristo. Creio que é dos que foram feitos até hoje o filme que mais chega perto, talvez, daquilo que o Senhor, nosso Senhor passou. Mas é uma coisa que nos ajuda a refletir. Pensar em como, né, quando nós participamos do pão, como o Senhor Jesus sofreu, quão abominável é o nosso pecado e tudo aquilo que Ele passou, que era culpa nossa, era resultado do nosso pecado. Também imaginamos e temos lembrança de que um grande preço foi pago. Algo tão abominável custou um preço muito alto, a vida de um justo. Olhamos aquele povo clamando, olha, então dá-nos Barrabás, deixa esse Jesus morrer. Quão desprezado foi, quão grande preço Cristo pagou, quando nós, os culpados, fomos libertados e Ele, no nosso lugar, foi crucificado. E também quando refletimos quão grande é a nossa dívida com Cristo. Graça é isso. Nós não pagamos, nós não merecemos, mas Cristo nos deu algo completamente gratuito. Ele diz que nós abraçaríamos com a fé esse presente, mas até a fé salvadora é uma dádiva de Deus, àqueles a quem Ele escolheu. Nós, portanto, não podemos ser indiferentes à ceia do Senhor. E nem podemos participar dela com indiferença,
Deixa eu explicar a diferença entre esses dois conceitos. Não podemos ser indiferentes à ceia como quem diz: ah, tanto faz participar da ceia ou não participar. Ah, hoje eu não vou nem participar porque eu vou assistir um jogo. Você sabe aquele que não vem na igreja porque está assistindo um jogo de futebol? Sabe? Quando é final de campeonato, então, quem pode perder o jogo do seu time? E o seu time se torna mais importante que Deus. E quando é Copa do Mundo, não precisa nem ser final. Pessoas não pensam duas vezes antes de deixar de ir na igreja para ficar em casa assistindo o futebol. E algumas mulheres podem estar vibrando, fala mesmo, porque esses homens são assim. Geralmente é homem que é assim, né? Mas a gente pode perceber a mesma coisa na última eleição para presidente. A gente está aqui no culto e a gente vê aquela movimentação e ganhou, não sei o quê. Mesma coisa. O coração está fora daqui. Tem gente que vem, mas traz o time junto. Então, irmãos, nós não podemos ser indiferentes num culto a Deus, diante de Deus. Sempre temos escolha e escolhemos aquilo que nos parece mais importante naquele momento. Nós não temos coragem de declarar isso, mas é isso que acontece. E quando essa idolatria acontece, nós temos que confessar a Deus e nos arrepender, né? Nós não podemos ser indiferentes à ceia no sentido de que tanto faz participar ou não, mas nós também não podemos participar, mas na hora de participar sermos indiferentes a ela também. Temos que nos lembrar do sacrifício de Jesus com o pão e o vinho, quão abominável é o nosso pecado, que quão grande foi o preço que Jesus pagou e quão grande é a nossa dívida para com Ele. E nós temos também os benefícios espirituais aos verdadeiros crentes. Um dos meios de graça, junto com a palavra de Deus, com a oração, são os sacramentos. Eles não são simplesmente algo que a gente faz. Nele nós somos fortalecidos. Nós recebemos refrigério para a nossa alma pecadora. Nós temos a nossa fé vivificada. Aqueles, como Paulo diz, né, na carta aos Coríntios, ele diz que aqueles que participam indignamente, ou seja, aqueles que não se examinam, aqueles que participam, mas com indiferença, eles colhem maldição para si. Ele menciona na sua carta que alguns ficam doentes, outros até morrem. Mas, por outro lado, entendemos que aqueles que participam corretamente, examinando, discernindo o corpo e o sangue de Jesus, colhem com isso benefício. Benefício. É fortalecido, é vivificado na sua fé, refrigério para a sua alma. São alguns dos benefícios espirituais que nós recebemos quando nós participamos da ceia do Senhor, como o Senhor nos diz para participarmos. Não é que hoje eu não cometi pecado, então hoje eu posso, não é isso. É que os pecados que eu cometi hoje, ontem, sei lá quando, ou que eu ainda vou cometer, Cristo já pagou. Sabe qual é a base da nossa salvação? Não é o nosso arrependimento, seria pelas obras, mas a base da nossa salvação é o sangue de Jesus derramado na cruz, que nos lava de todo pecado. É aquele que com a fé que Deus nos dá, abraçamos, com o arrependimento que Deus nos concede, nós frutificamos, mas a nossa salvação está baseada no sangue de Jesus, não no nosso arrependimento. Por isso, alguém pode até morrer e não dá tempo de se arrepender. Mas o arrependimento não é a causa da nossa salvação, é fruto dela. Se ficasse mais tempo, arrependia. Não é por isso que foi para o inferno, não.
Então, meus irmãos, agora nós vamos celebrar a ceia. E agora nós temos que ter com profundo respeito e reflexão esse momento. Nós, a todos os irmãos aqui presentes, estão em perfeita comunhão na igreja, que estão convidados a participar. Ainda que não seja membro desta igreja, mas que seja de outra igreja protestante, né? E que assim nós reconhecemos como tal. Mas é importante igualmente que todo aquele que não participa pense bem e reflita a razão pela qual não confessou Jesus ainda. É como aquele marido, por exemplo, que diz assim: eu te amo, para a mulher, né? Mas eu não quero casar com você. Eu te amo, mas eu não uso aliança, né? Não se ama, qual que é o motivo de confessar? Se ama, qual que é a razão de não querer assumir compromisso? Da mesma forma, como diz crê em Jesus, mas não quer assumir compromisso? Como assim? Tem que refletir, enquanto aqueles que não participam da ceia veem que outros participem, tem que pensar isto. Por que eu não confesso? Por que eu não assumo compromisso? Só dizer eu te amo, tá bom? Então, os irmãos que estão em perfeita comunhão aqui participarão da ceia do Senhor neste momento. Nós vamos proceder da mesma forma. E aqueles que estão em casa que não comparecem aqui por não poderem, por poderem e não virem mesmo assim, por não poderem. Todo esse período de pandemia e agora, nessa terceira ceia, né, depois que nós demos uma parada, nós estamos participando da ceia, ainda não participou, pode falar para a gente: pastor, eu realmente não fui porque não posso, gostaria de receber a ceia em casa. Que tem gente que também tem medo de receber a nossa presença em casa e a gente respeita. Mas quem pensa que não haveria problema, pode nos chamar. Tá? Não precisa ser idoso, basta ser do grupo de risco, basta ter alguém em casa que é do grupo de risco e que por causa dessa pessoa não veio, que a gente vai sim. Tá? Banho tomado, né? A gente espirra álcool na gente assim, dá uma perfumada com álcool 70 e vai. Muito bem. Meus irmãos, vamos então celebrar a ceia do Senhor. O texto que nós costumamos ler, já lemos. E agora nós vamos orar. E durante a celebração da ceia, que vocês já sabem como é, nós vamos cantar o hino 340. Tá bom?